Olá, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para deixarmos um vídeo para o nosso crescimento espiritual, para o nosso entendimento. Meus queridos, veja bem, tem muito tempo, há muito tempo, tem muito tempo que eu comecei a estudar a Bíblia. E ao longo dos anos também, eu sempre procurei entender por que existem muitas pessoas que dizem que são ateus. Mas talvez a resposta esteja na própria Bíblia. Quando você abre aqui na Bíblia, em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, que fala sobre a supremacia de Cristo, olha que interessante como que começa. Talvez aqui esteja a resposta para a pergunta que eu sempre fiz: por que tem muita gente que não acredita em Deus? Olha só que interessante. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Ele é, o ele é um ele elevado que aponta para Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e também na terra, visíveis e invisíveis. Isso é muito importante. Esses dois verbos, visíveis e invisíveis, é muito importante para nós termos consciência de quem é esse Deus. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. E o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. A vós também, que outro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras, porque as vossas obras eram más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, se não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui ministro. Meu querido, pelo que a Bíblia está dizendo aqui, todas as coisas foram criadas numa pessoa. O que você deve prestar muita atenção aqui são as preposições. Então, segundo o que está aqui em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, numa pessoa chamada Reshit, criou Elohim os céus e a terra. O espírito de Elohim, lá no Gênesis, fala que o espírito dele pairava sobre as águas. Quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, o que diz ali? Começa justamente como? No princípio estava o verbo. É isso? Não. Lá está dizendo assim, no princípio era o verbo. João, ele fala que o princípio é uma pessoa. João diz que o princípio ali não é um tempo. Então aqui no Colossenses está dizendo que todas as coisas foram criadas numa pessoa chamada Reshit. Ou seja, João fala
que o princípio é uma pessoa e não um tempo. Agora veja bem, essas preposições, ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. No versículo 16 começa as preposições, pois nele, preposição, foram criadas todas as coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Sejam tronos, principados, tá. Agora veja o versículo 15. Ele é antes de todas as coisas. Verso 18. Ele é o cabeça do corpo, a igreja, e o primogênito, o princípio. A Bíblia está dizendo aqui o quê? É muito importante. Ele é o cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio. Então, nele foram criadas todas as coisas. Então, esse Reshit ali, que é Bereshit, o princípio, então ali é uma pessoa e não um tempo. Então ali você passa a entender que por Cristo, com Cristo e através de Cristo, devemos ter sempre Ele como sempre de tudo que fizermos aqui na terra. Então Jesus aqui, ele não é retrógrado ou retrógrado. Aquilo ou aquele que se opõe ao progresso, né? Ele não é isso. Uma pessoa que se opõe ao crescimento de alguém no sentido espiritual, material. Então, só para você ter uma ideia, quando alguém diz assim, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus, a pessoa está dizendo que ele não acredita em Deus por ele não entender Deus. Mas tá, o homem não entendendo Deus, ele já desacredita, falam mal e até xingam. E se eles entendessem quem é o Criador? Eles dizem assim, mas morre muita criança no mundo de fome. Tem muita maldade no mundo. Eu não acredito em Deus por causa disso. E você já parou para pensar que você, como ser humano, você também erra e muito? Ou você é perfeito? De que maneira você quer entender Deus? De que ponto de vista você quer entender Deus? Suponhamos que você é um empresário e tem uma grande empresa e ela é multinacional. Nessa empresa, você sendo presidente dessa empresa, você sendo dono, você ali tem autonomia para fazer qualquer coisa. Você tem autonomia para ser o soberano da empresa. Ou você deixaria alguém interferir na sua empresa fazendo o que quiser, sem primeiro passar pelo crivo do dono da empresa? Mas na sua empresa tem pessoas que cometem maldade. Na sua empresa tem alguém que vai fazer de tudo para tentar te passar a perna. Na sua empresa tem alguém que é instruído para sonegar impostos. Automaticamente, não é uma empresa 100% correta, mas você é o dono. Mas talvez você não saiba que isso existe dentro da sua empresa, mas existe. Imagine você governar um município. Imagina você o que é governar um país. Imagine você o que é governar um estado. E desde quando governar um reino? É preciso também 100% de perfeição.
quando essa perfeição não depende de você. Somente de você. Então, em todos os setores dos governos, empresariais, na política, na economia, até mesmo na religião, sempre precisa de um chefe, uma pessoa de responsabilidade, mas também existe aquelas pessoas que tentam de todas as formas arranjar um jeito ou arrumar um jeito de burlar as regras daquela empresa. Por que você acha que Deus ele tem que ter o controle e não deixar que essas pessoas possam sair do seu caminho para fazer o que quiserem? Então, aqui em Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 15, está dizendo que Deus é a imagem, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, isso aqui fala de governos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Essas preposições, às vezes você não leva em consideração. Aí você chama Deus de um ser que não existe. Você chama Deus de um cara bipolado. Você chama Deus de um sujeito que não existe. Você diz que Deus, se existe, ele é um cara super mal. Ou seja, você quer acreditar que Deus existe, mas a sua visão, que é limitada, não deixa você enxergar Deus como ele é. Você quer enxergar Deus, mas um Deus que tivesse o controle de todas as coisas e não deixasse ninguém fazer nada mal para ninguém. Mas por que os institutos que estudam a Terra como reino nunca vão conseguir fazer uma filmagem ou tirar fotografias reais desse reino da Terra? Então, as maiores manipulações estão nos institutos que pregam mentira o tempo todo e o povo acredita. Mas às vezes, para você, é mais fácil você acreditar no instituto de pesquisa do que acreditar no Criador dos céus e da terra, não é isso? Então, meu querido, uma coisa eu quero dizer para você. Se você não acredita em Deus, o Supremo Criador, que ele tem ali a soberania, é disso que trata o texto aqui. Se você não acredita, então eu acredito que você também nunca poderá se casar e ter filhos. Porque um dia, para você se casar e ter filhos, você precisa de amar alguém. Você amando alguém, você casa com esse alguém. E você casando com esse alguém, você vai gerar filhos. E você vai ter que amar esses filhos. E você não vai conseguir amar se você não tiver a essência de Deus dentro de você. Então aqui está um dos textos mais profundos para a gente acreditar que realmente Deus é real.
Não depende de você acreditar ou não. O bonito dessa história é isso. Não depende de você. Deus não depende que você acredite ou não nele. Ele é, ele foi, ele é e continuará sendo. Goste você ou não, acredite você ou não, mas Deus não depende da sua crença, da minha religião, da minha confissão. Jesus, ele não é retrógrado, ele não é aquilo ou aquele que se opõe ao progresso, não. Ele é o pretérito perfeito do passado, do presente e do futuro. Dentro de mim, ele está. Dentro de mim e dentro de você. Querendo você ou não. Então, meu querido, que Deus continue abençoando a sua vida, a minha vida e todos nós. E vamos correr em busca da verdade. Tchau. Um abraço a todos, em especial ao meu amado e querido irmão Cláudio Mendes. Nossos inscritos aí, like, inscrição, compartilhamento e comentário. Tchau.